Olá turma, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. Para quem não assistiu meu vídeo de apresentação de semana passada, deve estar um pouco confuso sobre quem é essa pessoa que está aqui falando. Então vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Augusto Costa e eu sou o professor de História da sala de vocês. Isso quer dizer que até o final do ano nós estaremos trabalhando junto aí através da plataforma Ioni. Pessoal, eu não vejo a hora de estar todo mundo vacinado para que a gente possa voltar para a escola, para as aulas presenciais. Se vocês não imaginam como é estranho, como é diferente ficar sozinho falando com uma câmera. É muito estranho. Nossa. Mas enquanto isso não se torna uma realidade, nós vamos trabalhando do jeito que dá certo. E para a aula de hoje eu preparei uma videoaula. Então vai ter uma apresentação PowerPoint, uma telinha com a minha câmera e eu explicando o conteúdo para vocês. Eu acredito que dessa forma vai ajudar vocês nos estudos. Eu pretendo trazer desse formato toda semana, só que eu não garanto, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nas aplicações, eu ainda fico um pouco tímido falando sozinho com a câmera, então eu não garanto que vai ser assim toda semana, mas eu vou tentar, pessoal. Então vamos para a aula de hoje, espero que vocês gostem. Bora! Bora lá, pessoal. Então essa semana nós daremos início aí ao capítulo 5 do módulo 2 da apostila, onde nós estudaremos sobre a Revolução Americana. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem que abre o capítulo de vocês. E ela nos mostra a Batalha de Lexington, ocorrida no ano de 1775 na província de Massachusetts. E essa batalha, pessoal, ela vai ser muito importante, porque ela vai marcar o início dos confrontos armados entre a Inglaterra e as suas 13 colônias aqui na América. Acompanhe então comigo aqui a leitura desse pequeno trecho introdutório que vai nos dar um panorama do que nós vamos estudar no decorrer do capítulo. O processo de formação dos Estados Unidos da América foi marcado por diversos acontecimentos, como a chegada dos colonos ingleses, a dizimação dos povos nativos e a ocupação de suas terras, o trabalho na produção agrícola, a escravização de africanos e o processo de independência que ficou conhecido como Revolução Americana. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre esses assuntos. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, eu vou destacar 3 pontos que nós vamos estudar. O primeiro, que é a formação das 13 colônias. O segundo ponto, que é a relação dos ingleses com os povos nativos que viviam aqui na América. E o terceiro, que seria a escravização aí dos africanos. Turma, os Estados Unidos da América é um país que fica na América do Norte. Ele faz fronteira com o Canadá, com o México, e foi colonizado pela Inglaterra, que é um país que fica na Europa. Então observe aqui o mapa que eu coloquei para vocês. Desse lado aqui nós temos os Estados Unidos e aqui na Europa é onde fica o Reino Unido, a Inglaterra, certo? Nossa, se tem algo que me deixa incomodado é ver algumas pessoas comparando a colonização dos Estados Unidos com a colonização do Brasil para dizer qual foi a melhor e qual foi a pior. Isso não tem sentido algum. Por quê, pessoal? Porque cada colonização, cada modelo tem as suas características. E é por isso que a gente estuda história, para entender a característica aí, então, de cada modelo de colonização. Aliás, se tem algo que aproxima esses dois modelos, é a exploração. Aí não importa se foi mais ou se foi menos. Ambos os territórios, tanto dos Estados Unidos quanto o Brasil, foi explorado. Pessoal, a América do Norte ela era habitada aí por uma grande diversidade de povos indígenas que estavam distribuídos por um vasto território. Entre eles, nós tínhamos aí os Apache, os Silques, os Navarros e entre outros. Essas populações elas apresentavam costumes e crenças bem diversificadas. E a maioria deles praticavam a agricultura e a caça como sobrevivência. Quando os europeus chegaram naquela região, eles passaram então a estabelecer um sistema de domínio, de ocupação e exploração do território. E o resultado eu acho que é evidente, né, pessoal? Muitas terras indígenas foram tomadas e milhares morreram nas lutas e batalhas de resistência. Além disso, muitas tribos foram inclusive dizimadas, deixaram de existir. A colonização inglesa dos Estados Unidos ela vai ter início no século XVI, porém ela vai ser um pouco tímida, de maneira pouco pretensiosa. Eu vou ler um trecho aqui do livro Estados Unidos, a Formação de uma Nação, do Leandro Carnal, que mostra um pouco sobre esse início. Então acompanhem comigo aqui. A população das colônias crescia rápido, passando de 2.500 pessoas em 1620, sem contar os índios, para 3 milhões um século depois. Nesse grande contingente, embrião do que seriam os Estados Unidos, misturam-se inúmeros tipos de colonos,
aventureiros, órfãos, membros de seitas religiosas, mulheres sem posses, crianças raptadas, negros e africanos, comerciantes e nobres. Como podemos perceber, apesar da população estar crescendo, vindo pessoas de diversos lugares, parecia não haver um projeto concreto dos ingleses para ocupação aqui do território. E isso vai mudar no século seguinte, no século XVII, com a formação das 13 colônias, onde os ingleses eles vão demonstrar um maior empenho em montar um projeto de ocupação territorial aqui da América do Norte. As companhias de comércios, uma instituição inglesa, ela vai ser fundamental nesse processo, porque ela vai facilitar a entrada dos colonos ingleses, além de imigrantes vindo de países como a França, a Alemanha, a Escócia e a Irlanda. E esse mapinha que vocês estão vendo aqui é o mapa das 13 colônias. A formação das 13 colônias vão traduzir esse projeto de ocupação dos ingleses. Uma característica em comum é que ambos estão aqui na costa atlântica. As colônias inglesas na América do Norte possuíam características diferentes bem pontuais. As colônias do Norte, por exemplo, era formada por calvinistas ingleses que vieram para a América a fim de fugir das perseguições religiosas que estavam ocorrendo na Europa naquele tempo. Ao se instalarem na região, essas populações elas passaram a cultivar produtos em pequenas propriedades familiares, constituindo uma economia voltada para o sustento dos colonos e para o comércio local. Já nas colônias do sul, o clima mais quente ele vai favorecer aí o cultivo do tabaco, da cana-de-açúcar, do algodão. E a produção agrícola ela vai ter como base a monocultura, que é um sistema de exploração do solo com especialização em um só produto. Para esse tipo de produção agrícola, muitas pessoas foram escravizadas e levadas à força da África para realizarem trabalhos forçados. Pessoal, seguinte, algumas pessoas consideram a colônia do norte como uma colônia de povoamento e a colônia do sul como uma colônia de exploração, mas vocês têm que questionar essa simplificação. O processo histórico ele é muito mais complexo, tanto no norte quanto no sul, houve exploração, houve povoamento e muitos outros acontecimentos. Pessoal, a vida familiar dos colonos das 13 colônias era baseada em relações patriarcais, ou seja, as mulheres deveriam seguir a autoridade da figura masculina. Eu vou ler um trecho aqui daquele livro do Leandro Carnal, Estados Unidos, a Formação da Nação, que nos mostra aí um pouco dessa vida familiar, desse cotidiano. Então acompanhe comigo a leitura. A família das colônias muito se assemelhava às famílias europeias. Havia uma média de 7 filhos por casa, com uma alta taxa de mortalidade infantil. A autoridade residia no pai, mas todos os membros da família deveriam trabalhar. As mulheres tinham trabalhos dentro e fora de casa. Por suas mãos se vestiam, comia e obtinha iluminação, tendo em vista que tecidos, alimentos e velas eram geralmente produção caseira. As crianças tinham várias tarefas na casa colonial, concebida como uma microcomunidade de trabalho. Mesmo com o desenvolvimento do comércio e das atividades manufatureiras, grande parte da população ligava-se ao campo. A maioria dos homens, portanto, se dedicava à agricultura. Casas geralmente pequenas, camas compartilhadas por várias crianças, banheiro exterior à casa, poucos móveis. As roupas eram, como já vimos, confeccionadas em casa. A sociedade puritana, em particular, vestia-se sobriamente, com tons escuros. As joias eram quase inexistentes. Quase todos os homens andavam armados, particularmente em áreas de ataques indígenas. Pessoal, agora observe essa imagem que tem aqui. Ela é uma gravura do século XIX e ela está representando uma família da Nova Inglaterra. Percebam como os elementos apresentados no trecho que eu acabei de ler, eles surgem aqui nessa gravura. Então, olhem aqui, ó, essas mulheres lavando a roupa, uma criança colocando lenha para ferver, provavelmente a panela onde será feito o alimento, pessoas trazendo a lenha aqui para ajudar também. Aqui nós temos um homem com uma arma, então provavelmente essa família ela está em uma área de ataque indígena. Aqui tem um barco, provavelmente essas pessoas estão indo pescar. Então perceba essa atmosfera de uma família que vive em um ambiente de trabalho, entendeu? Aquela ideia que ele fala aqui anteriormente, olha, era uma microcomunidade de trabalho. Então perceba como isso aqui é uma microcomunidade de trabalho onde todos se ajudam. Em tempos de coronavírus, pessoal, como que tem sido a vida familiar de vocês? Conta pra mim aqui nos comentários aí embaixo. Digita que eu vou ler todos, tá? Ao longo do século XVIII, as colônias inglesas na América estabeleceram relações comerciais com a África e com a Europa.
Esse comércio ligava os 3 continentes e ficou conhecido como comércio triangular. Mas como que funcionava, professor? Funcionava assim, de regiões da costa da África, como a Libéria, muitas pessoas escravizadas eram levadas para as colônias americanas. Lá eles produziam, né, a cana-de-açúcar, o algodão, e esse produto ele era encaminhado para a Inglaterra para serem transformados em produtos manufaturados, como tecidos e rum. Por fim, essas mercadorias eram enviadas à África e às colônias para serem vendidas ou para servirem como moeda de troca de escravizados. Então observe o mapinha que tem aqui. Então primeiro, saía o escravo aqui da costa africana, né, da Libéria, da Costa do Marfim, iam para as colônias americanas. Aqui nas colônias americanas eles iam cultivar a cana-de-açúcar, iam cultivar o algodão. Esse algodão, essa cana-de-açúcar, saía daqui e ia para a Inglaterra. Na Inglaterra, esses produtos eles eram transformados aí em rum, em tecidos, e esses produtos então eles eram levados à África para que fossem trocados por escravos ou vendidos novamente aqui nas colônias americanas. Então percebam que forma um triângulo. Tem até aqui mais clarinho. Por falar em escravidão, em 1619 chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados. Assim como ocorria no Brasil colonial, essas pessoas elas eram sequestradas dos lugares onde viviam na África para trabalharem como escravizados. Entre 1690 e 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalhar nas colônias. O trabalho, pessoal, era desgastante. Grande parte deles estavam nas fazendas produtoras de matérias-primas para exportação, principalmente na região sul, nas novas plantations. O que é plantation? É um sistema de produção agrícola baseado em 3 principais características, que são as grandes propriedades de terra, a mão de obra escrava e a monocultura. Vale ressaltar, pessoal, que também havia escravos nas colônias do norte, como por exemplo nas residências. E esses escravos eles eram submetidos desde trabalhos braçais até os trabalhos domésticos. Observem aqui essa imagem, ela retrata um navio tumbeiro, era onde as pessoas que eram capturadas na África eram colocadas para serem transportadas até as Américas. Tem outra imagem. Esses tumbeiros eram locais muito apertados, ficavam muitas pessoas juntas, era muito sujo. Se essa pessoa conseguia chegar até a América com vida, já era algo bom, né? Assim, bem entre aspas, porque ele estava sendo retirado da sua terra, estava perdendo a sua vida ali para ser escravizado. Mas as condições desses tumbeiros eram realmente deploráveis. E aí, pessoal, eu coloquei aqui uma imagem de uma plantation. Só recapitulando lá as 3 características de uma plantation, ela tem que ser feita em uma grande propriedade de terra, ela possui escravos e possui uma monocultura. E é isso que a gente está vendo aqui nessa imagem. Escravos trabalhando e uma monocultura de algodão. Diversas foram as formas de resistência encontradas pelos escravizados. A manutenção dos costumes e das tradições é uma delas. Os escravos eles realizavam cantos e danças, além de praticarem as suas crenças religiosas de maneira escondidas ali para não serem reprimidos. E assim como ocorreu no Brasil, as experiências culturais africanas nas colônias da América do Norte influenciaram o surgimento de muitos elementos culturais existentes hoje nos Estados Unidos. O ritmo musical que está tocando no fundo dessa aula é o blues, é conhecido como blues, e ele foi desenvolvido no início do século XX. A musicalidade expressiva desse ritmo originou-se nos cantos dos escravos. Então, ao som de blues, eu vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E semana que vem eu estarei de volta. Um forte abraço e fui!